A ceia também é um elemento central, né, que nós também divergimos nos elementos, que apenas é em memória do que aconteceu, para trazer à mente o cumprimento de Jesus, inclusive prometido lá em Êxodo 6, 6 e 7, quando prometeu para Moisés, né? Aquilo ali que é uma das coisas mais bonitas que eu acho das Escrituras, essa correlação entre aquelas 4 promessas feitas na Páscoa, que são celebradas na Páscoa, na libertação do povo do Egito, em Êxodo 6, 7, que Jesus retoma isso na última Páscoa, na última ceia. Então, basicamente é isso. Agora, é mais uma coisa, né, padre, pelo que eu estou entendendo que o senhor falou, é mais um critério aí, embora tenha uma sofisticação de interpretativa maior, mas é mais um elemento que soma a questão da salvação. O senhor quer falar sobre uns temas assim, que é mais comuns, assim, como falar sobre Mariologia, que é muito interessante? Ou não, o problema é o seguinte, é que a gente tem que fechar essa porta. A gente abriu, tem que fechar. Terminou já? Então agora é a réplica do... Recapitulando, o que nós falamos é o seguinte: catolicismo tem o quê? Então são 7 sacramentos, não é isso? Certo. Parece que são fortemente correlacionados com meios necessários para a graça, ou expressão da graça. São meios eficazes da graça. Eficazes da graça, né? Inclui batismo, eucaristia, inclui confissão. Eu estudei numa escola católica muito tradicional e tenho, assim, imenso amor, né, pela escola e pelas freiras que tomavam conta lá. E nós participávamos de algumas dessas. E nós temos 2 sacramentos, que mais comumente chamados de ordenança mesmo. Mas para fazer uma linguagem que comunique com o catolicismo, com a Igreja Romana, que é o batismo e a ceia. Bom, o batismo e a ceia são símbolos, são meios de testemunho. São nada tem a ver com graça salvífica automática. Mas não é automático, não. Nada é automático. Então tá bom, nada tem a ver, certo? Do ponto de vista da história, o sacramentalismo, ele se desenvolve gradualmente. Não me parece que está claro nas Escrituras, não é? Há um retorno da reforma faz isso, né? Retorno a uma espécie de simplicidade bíblica, diretamente à Bíblia. É isso que acontece. Então a grande divergência é essa. Bom, vamos aqui então tentar fechar um pouco essa porta dos sacramentos. Nos 1000 primeiros anos da igreja, nunca houve nenhum tipo de contestação acerca dos 7 sacramentos. A igreja sempre celebrou os 7 e os 7 sempre foram considerados sacramentos. Meio de salvação, pai. Eu vou chegar lá. Nunca foi assim. Eu vou chegar lá. Quando no século XI os grupos gnósticos, por conta da rejeição à doutrina da encarnação e pela crença na maldade intrínseca da matéria, começaram a questionar o sacramento. Porque, veja, se a matéria é ruim, sacramento tem matéria. Inclusive, eu vi uma objeção de um outro pastor bastante conhecido aqui no Brasil, falando dessa estranha crença do catolicismo de que a graça pode ser transmitida por meios materiais. Ele, um pouco dizendo isso. Eu digo, olha, ele está dizendo isso, mas sem saber que ele é herdeiro de um pensamento muito tardio, do século XII, XI, em que começam, pela crença na maldade intrínseca da matéria, a cair num espiritualismo vago. Mas a igreja, desde o começo, sempre celebrou os 7 sacramentos. Não da mesma forma, padre. O que o senhor está dizendo é o seguinte: o senhor está dizendo que os sacramentos não são para salvação, o que para nós é uma heresia, no sentido de que, se eles foram instituídos por Cristo, eles foram instituídos para a salvação. Mas por quê? Interessante essa parte. Se é instituído por Cristo, é instituído para a salvação, por quê? Para perdição é que não é. Mas para santificação. Então, mas veja bem, quando Pedro não mentirás. Quando Pedro... A pessoa mentir e vai para o inferno? Ela vai para o inferno se não se arrepender.
Sim. Então quer dizer que a pessoa não pode ter a natureza santa e eventualmente mentir e se sentir mal porque mentiu, porque a natureza dela não era aquela, e aí corrigir? A Escritura diz isso, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Sim, os mentirosos, mas não que eventualmente mente, porque se sentiu mal e voltou. Mas o que é o mentiroso? O mentiroso é quem mente, né? Não, mas é assim, padre. Por exemplo, o senhor eu posso chamar, padre, vamos fazer uma pescaria nesse final de semana, aí nós vamos pescar, mas o senhor não vai dizer eu sou um pescador, embora o senhor tenha pescado. O que eu estou dizendo é que um desvio eventual e a pessoa se sente mal porque fez aquilo, não pode ser essencial. Veja. Então a pessoa está salva, mentiu, vai para a perdição. Se morrer e se arrepender, vai para o inferno? Vai. Se a pessoa não se arrepender, ela vai. Claro, é óbvio. Sim, não é porque a pessoa é mentirosa, mas sem porque santidade não vereis o Senhor. Hebreus. Veja, então, quando Pedro, na manhã de Pentecostes, prega, o que acontece na sequência? O pessoal lá de Jerusalém diz: o que nós devemos fazer? Vamos pegar lá? Atos 2? Porque esse é um texto muito importante para entender justamente essa temática que nós estamos falando. Dos sacramentos? Sim. Atos capítulo 2, aqui, as primeiras conversões. Quando ouviram isso, ficaram com o coração comovido e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Ou seja, Pedro aqui está estabelecendo a necessidade do batismo que Jesus já tinha estabelecido. João capítulo 3. Quem nasce da água e do Espírito, quem não nasce da água e do Espírito não herdará o reino de Deus. Ou no final do Evangelho de São Marcos: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Há 3 batismos, né? Então, aí nós entramos... Então nós estamos falando, estamos usando a mesma palavra para 3 coisas diferentes, né? Mas aí o ladrão arrependido entra no batismo do desejo. Não, ele foi batizado em Cristo. Claro, não pelo nas desejo. Águas, mas o sacramento pelo desejo. Mas padre, é interessante. É isso. Não, então há 3 tipos de batismo, sabe? Há o batismo em Cristo, que é aquele que de fato, quando você entrega a sua vida ao Senhor, você é batizado em Cristo. Há o batismo nas águas, que é esse que é o sacramento, não é verdade? E há o batismo no Espírito Santo, que é de Atos 2. Que algumas igrejas dizem com evidência falar em línguas, inclusive a igreja católica tem, não é a carismática, a linha carismática? Tem um movimento da renovação carismática. Deixa eu lhe dizer só um negócio. Tem um amigo meu que é evangélico e a esposa é católica. A esposa ora em línguas e o evangélico não. Eu fiz parte da igreja evangélica, eu orava em línguas. Em línguas por conta igreja católica. Católica. Então é interessante, porque ele é da igreja evangélica. Apostólica romana, mas tinha o movimento da renovação carismática. Então, da renovação, então o sacramento que estamos falando é batismo nas águas. Não vamos confundir com batismo em Cristo. Não. A Escritura não faz essa diferença. Batismo é batismo sacramental, não é. Essa a ideia da sacramentologia protestante, quando fala que o batismo e a ceia são ordenanças, a fé protestante diz que elas não comunicam a graça. Que o batismo nas águas. O batismo nas águas e a ceia, nas águas. Os 2 sacramentos, as 2 ordenanças não comunicam a graça. Isso. O que Pedro está dizendo aqui é diferente. Mas isso aí não é batismo nas... Cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Ou seja, o batismo é para a remissão. Comunica a graça. O batismo em Cristo, não nas águas. Ele está falando de batismo real. Não, padre. O ladrão, sim, mas o ladrão foi batizado nas águas. Voltemos ao texto. E o ladrão foi batizado nas águas? Vamos voltar ao texto. Qual? Sobre Atos capítulo 2. Ele diz aqui, olha: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa é para vós e vossos filhos, etc, etc. Com muitas outras palavras ainda, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia foram acrescentadas a eles cerca de 3.000 pessoas. Sim. Ele não está falando do batismo de desejo, que é o que salvou o homem na cruz. Quais são os batismos no catolicismo, no romanismo? A igreja diz o seguinte:
o batismo é um só, mas você tem o batismo de desejo e o batismo de sangue. O batismo de sangue é quando o catecúmeno, aquele que está se preparando para o batismo, morre pelo martírio antes de ser batizado. Batismo de sangue. Mas está na Bíblia isso aí? Não está explicitamente Sim, na Bíblia, interpretação, né? mas está na tradição da igreja de maneira clara. E depois o batismo de desejo, que é o que o senhor está falando do ladrão arrependido, que é quando ele quer a salvação em Cristo e que quer, se pudesse, teria querido o batismo. Então o desejo do batismo, nesse caso, pode ser eficaz. Ora, então esses textos demonstram que eles não são meras ordenanças. Que aqui nós temos sacramento no sentido real, enquanto meio de transmissão da graça divina. Veja, uma pessoa que não é batizada nas águas, ela não é salva? Uma pessoa, primeiro que sim, batismo nas águas, o que vocês entendem por batismo não é exatamente o que nós entendemos por batismo, mas tudo bem. Uma pessoa que não é batizada, se ela não teve a fé... É muito difícil as respostas, né? Assim, sabe por quê, pastor? Veja bem. O batismo nas águas é essencial. Aí eu pergunto, se a pessoa não for batizada, ela não é salva? Aí não tem uma resposta. Pela assim, escritura, não. Não. Mas em que sentido? Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Mas veja, então o batismo é necessário para a salvação por ordem expressa de Cristo. Porém, se alguém tem a fé em Cristo, não pôde se batizar, etc., mas teve a fé... Pela a fé e a caridade, o São Tomás de Aquino diz que quando você olha para o fim último, Deus infunde em você a sua graça. Então, nesse sentido, sim. Agora, eu não posso relativizar o batismo como meio de salvação, exatamente porque o Novo Testamento não o apresenta assim. Vamos lá, então, última pergunta desse bloco aí, pastor, contigo. Última pergunta para o padre. Qual assunto? Eu acho que nós podemos... Maria, você fala... Quer falar, Mariologia? Pode ser, pode ser. Quer falar dos apócrifos? Eu acho que isso não ajuda muito. Apócrifos para vocês, para nós deuterocanônicos. Mas São Jerônimo chamado de apócrifo. Verdade, mas São Jerônimo é só um teólogo, doutor da igreja. Inclusive um grande intelectual, né, da igreja, chamava de apócrifo. Falar de Mariologia, então? Então vamos lá. Pode ser. Pergunta, 3 minutos para pergunta. A Mariologia é para a igreja cristã, né, evangélica. Ela é uma pessoa muito importante, Maria. Pessoa que teve um ministério impressionante.